Como é que tu te chamas? Vene Casagrande. Fala pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande. Antes de eu trazer as informações, queria que você se inscrevesse no canal, apertando o botão aqui embaixo, desse o like no vídeo e também ativasse o sino para receber todas as notificações e ficar por dentro de tudo que acontece aqui no canal Vene Casagrande. Bom, agora as informações. Eu resolvi gravar esse vídeo e trazer um pouco do mercado da bola envolvendo o Clube Rubro-Negro. Para iniciar, informações sobre Daniel Cabral, volante, promessa das categorias de base do Flamengo. Eu já venho falando sobre ele há algum tempo. É um jogador que foi campeão mundial sub-17 com a seleção brasileira na temporada de 2019. Ou seja, é um jogador que a diretoria e a torcida apostam bastante para render bons frutos futuramente. A questão é, por conta do seu imbróglio lá pela renovação de contrato, lembrando que o atual vínculo dele vai até maio de 2021 e com isso, a partir de dezembro, ele pode assinar um pré-contrato e sair de graça e ir para um outro clube. Por conta desse imbróglio, ele não está recebendo oportunidades no Flamengo, tanto na equipe sub-20 quanto na equipe sub-18 e até mesmo no elenco profissional, tendo em vista aí que o Flamengo recentemente teve que recorrer a jogadores das categorias de base para compor o elenco profissional e entrar em campo, tanto quanto o Palmeiras, tanto quanto o Independente Del Valle. Bom, então a situação do Daniel Cabral é essa. Em definição total, o jogador está sem empresário oficial. O pai do jogador, que tem conversado com alguns representantes, muitos empresários mundo afora têm ligado para o pai do jogador, que é o senhor Alex, e prometendo mil e uma coisas. A questão é, nesse momento, o jogador está sem empresário, o que dificulta as conversas com o Flamengo. No começo do ano, ele era representado por uma empresa, mas o jogador resolveu romper com essa empresa e, com isso, as conversas pela renovação de contrato esfriaram e, nesse momento, estão paradas. Não há nenhum avanço entre Flamengo e Daniel Cabral. E com isso é o jogador que sai perdendo, porque ele não vai receber oportunidade até quando resolver a sua questão contratual. Recentemente, no passado recente, a gente tem exemplos de jogadores que foram até mesmo afastados por conta disso. O zagueiro Lucas Freitas e o lateral direito Wesley Gasolina. Dois jogadores que eram tratados como promessa acabaram sendo afastados na ocasião, ao término do contrato, porque eles não iriam renovar e com isso o Flamengo decidiu botar os jogadores apenas para treinar e não dava oportunidade para esses jogadores. É uma estratégia que o Flamengo, não só o Flamengo tem, mas outros clubes brasileiros têm, e com isso o alerta está ligado no Flamengo em relação ao Daniel Cabral. Um outro jogador agora que eu vou falar é o zagueiro Otávio, aquele mesmo que fez dupla de zaga contra o Palmeiras com o Natan, foi um dos destaques da partida, a torcida gostou bastante dele, a diretoria também, e uma curiosidade é, dias antes de ele entrar em campo contra o Palmeiras, quando eu falo dias antes, de fato dias antes, foi na mesma semana, o Flamengo recebeu uma proposta pelo Otávio. O time dos Emirados Árabes, o Al Sharjah, fez uma proposta oficial ao Flamengo para levar o jogador de forma definitiva. A proposta foi de 500 mil dólares, pela cotação atual dá em torno de 2,8 milhões de reais, por 80% dos direitos econômicos do zagueiro Otávio, que tem 18 anos e tem contrato com o Flamengo até agosto de 2022. Se antes dessa partida o Flamengo já havia recusado, agora então sem chance. Ele se valorizou muito mais, o Flamengo vê com bons olhos o Otávio, quer, digamos assim, lapidar esse jogador para ele continuar crescendo, evoluindo, passo a passo, para depois chegar ao elenco profissional. O Otávio, inclusive, treinou hoje, sábado, com o elenco profissional e logo depois viajou para Porto Alegre, onde ele vai representar a equipe sub-20 no Campeonato Brasileiro sub-20 contra o Grêmio. Ele e mais 5 jogadores embarcaram na tarde deste sábado. Com isso, Otávio aí é um jogador que está valorizado no mercado, está sendo visto, clubes holandeses sondaram a situação do jogador, mas o Flamengo descartou a possibilidade de negociação, ainda mais agora, depois da partidaça que ele fez contra o Palmeiras. É um jogador que o Flamengo quer ter, não só nas categorias de base, mas futuramente no elenco profissional. Agora, sobre Lincoln, esse jogador, olha, para você ver como no futebol as coisas mudam muito rápido. Vou explicar para vocês. Antes do surto de Covid lá no elenco do Flamengo, o Flamengo tinha conversas adiantadas com o Grupo City para emprestar
o jovem atacante Lincoln. Em agosto, o Grupo City já havia feito uma proposta com opção de compra e um valor fixado em contrato, caso o Grupo City quisesse contratar o jogador ao término do empréstimo, mas o Flamengo descartou, disse que só emprestaria se fosse sem opção de compra. O Grupo City deu ok, ou seja, as conversas foram retomadas, estavam avançadas, aí veio o surto de Covid no elenco do Flamengo. Com esse surto, o Flamengo o que fez? Ligou para o Grupo City e falou, olha, nesse momento a gente não vai poder sacramentar o negócio, tem que esperar pelo menos os jogos contra Palmeiras e Independente Del Valle. E o que aconteceu? Contra o Palmeiras, o Lincoln foi titular, jogou bem. Contra o Independente Del Valle, o Lincoln foi titular, jogou bem, ainda fez gol. Ou seja, o cenário mudou totalmente. A diretoria do Flamengo já via um potencial muito grande no Lincoln e depois desses dois jogos decidiu, digamos assim, dar mais uma chance ao atacante Lincoln, que tem 19 anos apenas. Isso tem que ser ressaltado, é um jogador que subiu muito cedo para o elenco profissional, pulou etapas. O Bruno Pet, que é um analista, lá no Twitter ele fez um fio muito interessante sobre o Lincoln, eu compartilhei, porque isso tem que ser ressaltado, o Lincoln pulou etapas, não só no Sub-20, mas antes mesmo, ele foi pulando de etapas, foi se destacando pulando etapas, ou seja, teve um processo, digamos assim, adiantado. Então, a diretoria está tendo paciência com o Lincoln, que tem apenas 19 anos, repito, é muito novo ainda, é um jogador muito promissor, de seleção brasileira, já foi convocado muitas vezes para as categorias de base da seleção brasileira e com isso é um jogador que o Flamengo quer ter no elenco e agora a negociação com o Grupo City foi sacramentada, mas sacramentada no sentido o Lincoln não sai do Flamengo, fica no Flamengo pelo menos até a próxima janela de transferência. Para finalizar, Rodrigo Muniz, um jogador que está em alta aí no mercado brasileiro. Nesse momento tem 3 clubes interessados no jogador. Vamos lá, 2 eu já falei aqui, mas vou repetir. Curitiba e Sport, e o terceiro agora é o Atlético Goianiense. Esses 3 clubes querem Rodrigo Muniz por empréstimo até o fim do Campeonato Brasileiro. E de fato, os 3 clubes precisam de um jogador com as características do Rodrigo Muniz. O Curitiba acabou de contratar o Ricardo Oliveira, talvez isso seja, digamos assim, um empecilho até mesmo para o jogador topar ir para o Curitiba, mas o Sport e o Atlético Goianiense querem muito o Rodrigo Muniz. Sobre o Sport, o que eu sei é o seguinte, o Jair Ventura tem contato quase que diariamente com o Rodrigo Muniz para dizer a ele que quer tê-lo no elenco dele na disputa do Campeonato Brasileiro. O Rodrigo Muniz, obviamente, gosta disso, porque está sentindo confiança que o Jair Ventura de fato quer ele, mas o Flamengo ainda não decidiu o que fazer em relação ao Rodrigo Muniz. O Curitiba quer ele, e agora o Atlético Goianiense também surgiu aí na concorrência para ter o jovem de 19 anos do Flamengo. Pelo que eu apurei, Adson Batista, presidente do Atlético Goianiense, entrou em contato com o Bruno Spindel e com o Rodolfo Landim, presidente do Flamengo. Inclusive, Adson Batista e Rodolfo Landim são assim, são bem parceiros, têm uma ótima relação, e o Adson Batista deixou claro que quer ter o jogador caso o Flamengo aceite emprestar o jogador. O que aconteceu nos bastidores nos últimos dias? Se o Lincoln fosse emprestado, o Rodrigo Muniz não sairia do Flamengo, porque ele entraria na vaga deixada por Lincoln. Isso seria até um dos argumentos para a diretoria do Flamengo convencer o Domi a liberar Lincoln, porque o Domi gosta muito do Lincoln. Mas, com o Lincoln ficando, o que acontece? O Rodrigo Muniz pode ser emprestado. A questão é, até esse momento a diretoria ainda não decidiu o que fazer. Eles vão analisar. E tem outro ponto, se eles aceitarem emprestar o Rodrigo Muniz, eles terão que decidir para onde ele vai. O que eu sei é, uma parte da diretoria do Flamengo é contra qualquer negócio com o Sport, por conta da rivalidade do título de 87. Uma parte, quando eu digo uma parte da diretoria rubro-negra, alguns integrantes da diretoria são contra fazer negócio com o Sport. Por conta disso, dessa rivalidade. É uma rivalidade que tem. Alguns dirigentes levam isso a sério e, de fato, isso foi dito internamente. Olha, para o Sport eu acho melhor a gente não fazer e tal. E tem o Curitiba e tem o Atlético Goianiense. A questão é, o jogador e o staff do jogador querem uma resposta o quanto antes para saber qual vai ser do futuro do Rodrigo Muniz. Então, enquanto isso, o que a gente tem que fazer é ficar em cima, e eu vou ficar em cima. Qualquer novidade eu vou trazer aqui para vocês no canal Vene Casagrande. Então não deixe de se inscrever, também ative o sino e fique ligado, porque na manhã deste domingo eu vou trazer um vídeo aí para falar sobre o provável time do Flamengo para entrar em campo contra o Atlético Paranaense
neste domingo no Maracanã, às 16 horas. Beleza, pessoal? Um abraço, até logo.